Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, dia 21 de novembro de 2023. Estamos na 33ª semana do Tempo Comum, a última semana do Tempo Comum, a última semana desse ano litúrgico. No próximo domingo, celebraremos a festa de Cristo, Rei do Universo, e inauguraremos depois o tempo do Advento. Estamos no final desse tempo. O Evangelho que a Igreja nos propõe está em Mateus. Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Abre o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, há um ditado que diz assim que um texto fora do contexto vira pretexto para você dizer alguma coisa. Portanto, os textos precisam estar dentro do seu contexto histórico, seu contexto teológico. A exegese não pode ser feita ao léu. A exegese não pode ser feita recortando um trecho do Sagrado Evangelho e trazendo aquele trecho do Sagrado Evangelho para os dias atuais e interpretando esse trecho evangélico com a mentalidade de hoje, com a cultura de hoje, com o pensamento de hoje. É preciso entender o contexto histórico do texto evangélico. Assim sendo, esse texto, infelizmente, muitas vezes é utilizado por pessoas que não compreendem as Sagradas Escrituras e dizem que Jesus tinha irmãos segundo a carne. Dizem que a Santíssima Virgem, portanto, não era virgem, não permaneceu virgem após o parto e teve outros filhos além de Jesus, porque o Evangelho diz sua mãe e seus irmãos. Mas se você tomar a Sagrada Escritura e abrir em Gênesis capítulo 11, versículo 27, você vai ver que Ló é chamado de irmão de Abraão. Ló é chamado de irmão de Abraão. Também em Gênesis capítulo 13, versículo 8, mais uma vez, Ló é referido como irmão de Abraão. Mas se você ler o livro do Gênesis, você vai perceber que, na verdade, Ló era sobrinho de Abraão. A palavra irmãos, no hebraico, era utilizada, é claro, para os mesmos filhos de pai e de mãe, mas também era utilizada por todos os parentes. Os irmãos seriam, então, os parentes, primos, amigos, vizinhos, pessoas com as quais se tem intimidade. Guarda essa palavra. Irmãos são pessoas com as quais nós temos intimidade. Então, quem vai visitar Jesus aqui durante a sua pregação é a Santíssima Virgem, é claro, e os seus parentes. Talvez primos de Jesus, talvez amigos de Jesus. Lembrando que a Igreja sempre ensinou que a Santíssima Virgem permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Porque a virgindade no corpo de Nossa Senhora é um símbolo da virgindade da alma da Imaculada. Ela que foi concebida sem pecado, ou seja, virgem na alma, permaneceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu e foi assunta, ressuscitou e foi assunta aos céus, num corpo virginal e numa alma virginal. Nossa Senhora, vai dizer o Cântico dos Cânticos, é o jardim fechado das delícias de Deus. Só Deus penetrou nesse jardim, seja fisicamente, seja espiritualmente. Por isso, Deus quis que Nossa Senhora permanecesse sempre virgem,
antes, durante e depois do parto, para que essa virgindade fosse um sinal de que naquele corpo que habitou Deus, somente Deus habitou, somente Deus tocou. Ela é toda de Jesus. E fecha o parênteses. Agora vamos fazer a hermenêutica desse texto de hoje. É necessário a gente fazer essa exegese e essa apologética, porque muitas pessoas interpretam extremamente mal esse texto. E assim ofendem a Santíssima Virgem. E ofendendo a Santíssima Virgem, ofendem a Jesus diretamente. Ofendem a Jesus. Todo aquele que ofende Nossa Senhora, ofende ao Criador dela, ofende a Deus. Nossa Senhora é uma obra-prima das mãos de Deus. E aquele que ama e que honra Nossa Senhora, por meio de Maria Santíssima, honra e venera e glorifica aquele que a criou, aquele que a formou, aquele que a idealizou, o autor dessa obra maravilhosa que é o próprio Deus. Por isso, amar e honrar a Santíssima Virgem é diretamente, por meio de Maria, amar e honrar a Deus. Mas agora vamos ao texto de hoje. Nossa Senhora e os parentes de Jesus vão visitá-lo. Provavelmente a Santíssima Virgem estava preocupada porque Jesus se empenhava no anúncio do Evangelho, na conversão das pessoas, operando milagres, mas não se empenhava em se alimentar, em cuidar de si, em descansar, em se hidratar e assim por diante. Você sabe como uma mãe é preocupada. Então ela chamaria uns parentes mais próximos para ir até a Jesus na missão, para ver se Jesus precisava de alguma coisa. E quando ela chega para onde Jesus estava pregando, ela não consegue adentrar porque uma multidão envolvia Jesus. Então as pessoas vão falar: sua mãe e seus irmãos, sua mãe e seus parentes próximos estão aí fora, querem falar contigo. E Jesus diz uma frase que, mais uma vez, muitas pessoas interpretam mal, achando que Jesus desprezou a Santíssima Virgem quando ele diz, versículo 48, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Quando Jesus diz isso, muitas pessoas pensam, então Jesus fez pouco caso da Santíssima Virgem. Queridos, Jesus é Deus eterno e todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, o legislador da aliança. Foi Jesus, com o Pai e o Espírito Santo, que deu a Moisés as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. E no 4º mandamento, o primeiro mandamento que diz respeito às pessoas, você sabe que os 3 primeiros mandamentos dizem respeito diretamente a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. São mandamentos direcionados a Deus. E os outros 7 mandamentos são direcionados ao irmão. Dos mandamentos direcionados ao irmão, o primeiro mandamento, e é o único mandamento que vem com uma promessa, é honrarás teu pai e tua mãe, para teres longa vida sobre a terra. É o único mandamento que vem com uma promessa. É o primeiro mandamento relacionado às pessoas. Honrar pai e mãe. O próprio Jesus que legislou o mandamento de honrar pai e mãe, o próprio Jesus que disse que não veio abolir a lei, mas levá-la à perfeição, não ia desonrar a Santíssima Virgem. Então qual é o significado? Quando Jesus diz aqui no versículo 48, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? E apontando a mão para os seus discípulos, acrescentou, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos, ninguém mais do que a Santíssima Virgem fez a vontade de Deus. Ela mesma disse diante do anjo Gabriel, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. A Santíssima Virgem foi a criatura humana que mais cumpriu a vontade de Deus. Então Jesus não excluía aqui a Santíssima Virgem, mas na verdade, com o fazer a vontade de Deus, Jesus ergueu aqui um trono para que a Santíssima Virgem se sentasse. E mostrou para nós que também existe um trono para cada um de nós. Ser parente de Jesus, quem faz a vontade de meu Pai, essa é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Fazer a vontade de Jesus nos faz irmãos de Jesus, nos faz parentes próximos de Jesus, nos faz unidos a Jesus. E aqui está o significado bíblico da palavra irmãos, nesse texto evangélico. Jesus quer dizer que assim como os parentes moram com você, fazem parte da sua família, convivem com você, quem quiser morar com Jesus para sempre no alto da montanha, quem quiser ser da família de Jesus, precisa fazer a vontade de Deus. Precisa fazer a vontade de Deus. No Evangelho de João, o próprio Jesus vai dizer, aquele que me ama, guarde os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarde os meus mandamentos. E quais são os mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você é parente de alguém pelo código genético, não é? Você tem ali no seu código genético algo em comum com aquele seu irmão,
qualquer seu tio, aquela sua tia, tem um código genético em comum. Aquilo que a gente diz comumente, o mesmo sangue. Nós somos parentes de sangue. Ser parente de sangue de Jesus, o código genético de Jesus é o amor, é a caridade. Porque Deus é amor. Vai dizer São João na sua primeira carta. O próprio João que ele disse que tendo amado os seus que estavam no mundo até os extremos amor. Ser parente de Jesus é viver o amor e a caridade. O amor é o DNA de Deus. E se você quiser viver com Jesus no alto da montanha, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Mas não um amor de sentimento apenas. Porque o amor não é sentimento. O amor é atitude. O apóstolo do amor, São João, vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, filhinhos, amemos não com a língua e por palavras, mas por atos e em verdade. Atos e em verdade. Se você quer viver com Jesus no alto da montanha, você tem que ter o DNA dele. Porque só vai entrar no céu quem for parente de Jesus, quem for irmão de Jesus. E para ser irmão de Jesus, é preciso fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que vos ameis uns aos outros. Eis que vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Medita nisso. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada!